Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar de toda a promessa de Deus. E quero ler para compartilhar uma passagem, está em Gênesis capítulo 25, dos versos 29 ao 34, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse: Peço que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amados, tome cuidado, cuide, porque aquilo que Deus te confiou é muito valoroso, é muito importante, muito relevante. Não despreze, amado, amada, por favor. Veja bem, se você vê o contexto aqui de Esaú e Jacó, eram dois irmãos, e o Esaú era o primogênito, era o primeiro, e o primeiro tinha muitos direitos. E veja bem, amado, aqui Deus, colocou toda a promessa, vamos dizer assim, colocou as fichas todas em Esaú, desde Abraão, a descendência que ele prometeu para Abraão, deveria ter continuidade. E o primeiro, então, era honrado para levar adiante, para se multiplicar. Veja bem, amada, a importância de valorizar aquilo que Deus nos confia. Toda a promessa de Deus estava sobre Esaú. E veja bem aqui nesse texto, quão triste foi isso ao coração de Deus, quando Deus confia algo a uma pessoa, como confiou a Esaú. Olha só novamente, tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse: Peço que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, estou esmorecido. Quantas pessoas também se vendem até a si mesmo, ou coisa de muito valor, porque às vezes estão esmorecidos. Eles não têm o amor para suportar as adversidades, muitas vezes, né? Às vezes Deus confia um esposo, uma esposa, mas às vezes começam e não suportam porque falta o amor. Assim, tantas outras coisas, porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13 que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo pode. Não se desespera do mal, não se ressente do mal, não se desespera. O amor jamais acaba, porque Deus é amor. Então precisamos sempre se reabastecer na presença do Senhor, encher-nos da presença de Deus. Veja que ele não suportou, então esmorecido, daí chamar-se Edom, disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Ele estava esmorecido, estava a ponto de morrer. Como o inimigo engana fácil. Ele aumenta o problema, aumenta a dificuldade, as tribulações, as tempestades, às vezes, são intensas para a pessoa desistir daquilo que Deus diz, da promessa de Deus. Aqui tinha uma grande promessa sobre Esaú, e ele vendeu essa promessa, vendeu a primogenitura. Amado, isso foi tão terrível no coração de Deus. Deus ficou tão decepcionado com Esaú, tão irado, que diz o contexto, se você lê o contexto sobre outras passagens de Esaú, e foi condenado eternamente
porque foi e desprezou o que Deus tinha de melhor para ele através dele. Que me aproveitará o direito de primogenitura. Olha que comparação! Como ele poderia comparar com o que tinha de melhor que Deus tinha confiado a ele. E olha só, então disse Jacó, jura em primeiro, e ele jurou, vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, um bocado de pão. Quantas pessoas vendem por tão poucas coisas? Nem que fosse muita coisa, mas nada vale tanto com aquilo que Deus confiou. A promessa de Deus, a maneira das promessas de Deus, que você se realiza plenamente e cumpre o propósito de Deus. É nas promessas, não naquilo que você sente, naquilo que tu vê, naquilo que tu ouve. Não, é nas promessas de Deus. Ali está contido o sucesso, ser bem-sucedido em todas as áreas e setores da tua vida e ser um canal de bênção para as pessoas, como Deus desejou e determinou. Ser um instrumento, um vaso de bênção nas mãos de Deus, para que Deus possa multiplicar isso que Deus te confiou. Essas promessas devem ir adiante, devem se multiplicar em muitas e muitas outras pessoas, além da tua família. Amém? Então deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim, veja bem, olha o que diz aqui. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Desprezou o que tinha de mais importante na sua vida. Desprezou o que Deus tinha reservado, preparado com tanto amor e carinho. Amados, eu creio que é o momento de nós refletirmos sobre isso. Quais as promessas que Deus colocou já no teu coração. Não despreze, jamais. Se caso você já desprezou, arrependa-te agora, é o momento de arrepender-se, porque Esaú, depois ele tentou se arrepender, mas não conseguiu mais, porque o coração dele estava um fel de amargura. Quando a gente despreza o que Deus tem para nós, o coração fica amargo, amargurado, e é tanta amargura que não alcança mais arrependimento, amado. Então livra-te imediatamente de alguma amargura que possa haver no teu coração. E arrependa-se, você já desprezou. Mas daqui para frente não despreze mais. Experimente uma mudança na tua vida. Uma nova história Deus tem reservado para escrever na tua vida. Amém? Vamos orar então? Mas antes de orar, gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas tomem conhecimento que sobre elas também Deus tem promessas tremendas, maravilhosas. Todas as promessas que Deus tem para essa pessoa está sobre ela e ela deve honrar e desfrutar e sendo um instrumento de multiplicação. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, que é realidade, que é espírito e vida. Senhor, te falasse, Senhor, que toda promessa está sobre cada um agora, que está atento, que está com o coração quebrantado e contrito, Senhor, que ninguém venha desprezar, Senhor, mas venha te honrar pela fé, Senhor, e cumprir o propósito, Pai, adentrar nessas promessas e ser transformado, Senhor, além do desfrute, ser transformado no canal de bênçãos de uma forma sobrenatural para as pessoas à sua volta, em nome de Jesus. Um dia ricamente abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.